Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos aqui para um vídeo onde eu vou passar para vocês como, né, basicamente, eu preparo minhas aulas no sentido de estudo, né? Como é que eu separo esse estudo e qual é a ideia, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente deve entender, eu anotei algumas coisas aqui, é entender que a gente está passando uma lição, né, para esses alunos, algo que a gente já viveu, que a gente já aprendeu, que a gente sabe. Então, estudar a aula do Habitudes é algo muito importante, principalmente com antecedência e principalmente de uma forma que gere um conhecimento, vou usar o termo pleno, daquilo que nós vamos passar para os nossos alunos. Por quê? Quando eu sei exatamente o que vai acontecer em questão de didática e metodologia da aula, do começo ao fim, então tipo assim, eu sei o conteúdo que está na apostila, sei o que eu preciso passar em cada slide para os meus alunos, eu consigo ter uma atenção total ao que está acontecendo ao momento e consigo me adaptar e flexibilizar. Então eu não fico tenso no meu lugar de conteúdo. Eu preciso, nossa, agora eu preciso falar tal coisa, Não, isso vai sendo natural. Por quê? Porque eu já treinei, eu já estudei, eu tenho aquilo dentro de mim, tá? Então o vídeo, o foco principal dele é para que a gente entenda isso, para que a gente entenda que estudar a lição com antecedência e de uma forma que gere memória, a gente vai lembrar, a gente vai entender, a gente vai saber a didática do começo ao fim, vai nos ajudar a ter uma aula melhor. Nosso maior propósito em ensinar Habitudes é passar um princípio para os alunos. Como eu já disse, isso precisa estar claro na nossa memória. E o nosso foco, ele precisa estar principalmente nisso. Por quê? Porque se eu sei que eu vou passar um princípio, eu sei qual princípio que é, eu consigo flexibilizar e consigo me relacionar com as conversas e com as perguntas que os alunos estão trazendo com a aula. Então eu consigo fazer essa junção, esse relacionamento entre o que o aluno está falando e entre o princípio que nós estamos abordando. Às vezes é uma coisa que não tem na lição, não tem talvez uma dimensão muito grande de relacionamento com a aula, mas eu trago aquilo para a aula. Então às vezes o cara vai falar, a pessoa, enfim, seja um homem, uma mulher, mas a pessoa vai falar de um problema de casamento, ou um problema com o filho, ou um problema com não sei o quê. E a minha aula é uma aula de, vamos ver a aula mais aleatória em relação a casamento. Presente extragrante. Poxa, o que tem a ver? Tem a ver que muitas vezes essa pessoa tem uma habilidade, né? Ela tem a habilidade de argumentação. E às vezes, ao invés de tentar ouvir a outra pessoa, para que esse problema de relacionamento seja solucionado, essa pessoa, por ter uma habilidade, ela se apoia na habilidade dela e participa dessa discussão e participa desse momento, mas não resolve, não traz, não escuta a outra pessoa para que seja gerado a solução, que às vezes é uma mudança, às vezes é uma atitude, às vezes é um perdão que a gente precisa dar. Então isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem que quando eu tenho todo o conteúdo da aula dentro de mim de uma forma um pouco mais clara, eu consigo mergulhar naquele momento. E esse é o meu maior objetivo ao passar isso para vocês, tá? Barulho de ventilador, cachorro, vai ser assim mesmo, tá bom? Então vamos lá. O que a gente precisa de fato entender? O que eu quero passar para vocês é fragmentar a aula, tá? Mas primeiro eu vou passar para vocês o que eu faço de fato. Primeira coisa, estudar a lição como aluno. Então você vai pegar a lição do Habitudes e vai estudar ela como para você aprender. E você vai orar antes de estudar a lição, como você gostaria que o seu aluno fizesse. Você vai meditar naquele princípio, vai observar aquela imagem e vai refletir na sua vida hoje. O que eu tenho praticado, o que eu não tenho. Então vamos usar o iceberg, né? A nossa primeira aula, o nosso primeiro princípio, é aquele que vai nortear todo o resto do Habitudes 1. Eu vou avaliar se eu tenho caráter, se eu cumpro aquilo que a lição vai chamar de caráter. Eu tenho autodisciplina? Como está a minha autodisciplina? Aonde eu estou errando? Aonde eu preciso melhorar? Do Habitudes que eu fiz para esse, qual foi a minha evolução? Entendeu? Eu vou olhar valores centrais. Eu tenho mesmo, as pessoas que convivem comigo, elas têm certeza de quais são os meus valores, elas têm isso claro para elas.
porque eu vivo eles regem a minha vida, eles norteiam as minhas decisões, eu tenho um senso de identidade. Às vezes não temos, por quê? Porque o que as pessoas falam nos afeta de uma forma além do que deveria. Porque afeta, mas a questão é a quantidade que nos afeta e o quanto às vezes nos molda, porque a gente não deveria ser moldado. Pode até ser afetado às vezes, mas moldado não, né? Eu tenho segurança emocional, eu consigo hoje entender as minhas emoções. Puxa, eu passei do limite aqui. Olha, eu tô muito ansioso, olha, eu tô descompensado, né? Eu fico muito nervoso ou eu fico muito pacífico. Eu evito brigas a todo custo. Eu não discuto de jeito nenhum. Não resolve os problemas, não resolve os conflitos, porque tem medo, o subconsciente está com medo das questões emocionais. Então eu preciso avaliar isso na minha vida. Esse é o primeiro passo. Faça a lição como aluno. Leia o princípio, analise a imagem, leia a história, responda consultando a Bíblia, tá? Para você mesmo ali, você meditando na palavra de Deus, entendendo o que você colocou. Eu gosto de deixar minha apostila em branco também por isso, porque eu nunca sei a resposta anterior. Eu vou pensar, responder e aí eu consigo acessar no caderno. Mas primeiro eu faço do momento que eu estou vivendo, porque o curso ele varia de acordo com o momento que estamos vivendo. E como líder você vai perceber isso. Você respondeu uma coisa de um jeito, mas hoje você já pensa de outra forma. Isso é muito importante porque nós estamos em constante evolução. A partir de ter estudado a aula para mim, qual é o próximo passo? Abrir os slides, pegar o guia do facilitador, pegar ali o que está escrito aqui, ó, objetivo do capítulo, tá? Não vai dar para vocês verem, mas tem aqui o objetivo do capítulo. Eu vou meditar nesses objetivos, entender que a minha maior função é fazer os alunos entender isso. Eu posso escrever isso no final dos slides e reprisar isso no fim da aula? Posso. Mas se eu não tiver passado durante a aula, de forma ou direta ou indireta, os objetivos dessa lição e desse capítulo, não vai resolver muito só citar. Mas eu, particularmente, às vezes não uso nem as palavras que estão aqui. Eu simplesmente uso as circunstâncias da aula para que os alunos entendam isso aqui. E aí, sem perceber, eles entenderam isso aqui, tá? Eu gosto de fazer isso. Então, eu leio essa parte. Dinâmica. Pega a dinâmica, abre lá nos slides, vê a ordem, vê o princípio, como é que tá, e olha a dinâmica. Meu, essa dinâmica é bom depois de que momento? De que hora? Gente, os slides, ele é montado conforme o fluir da aula que a gente acha que é importante acontecer, tá? Então, se você precisa, às vezes, mudar as ordens em uma aula, eu coloco a dinâmica no começo, na outra aula eu vou colocar depois do filme, porque esse filme vai trazer esse tipo de conversa, esse tipo de coisa. Você precisa estruturar a sua aula conforme isso, tá? Pega a dinâmica, prepara a dinâmica, organiza. Eu tenho esse material, eu entendi essa dinâmica, eu vou testar ela, eu vou fazer ela. Essa dinâmica meio estranho para a sala que eu estou, talvez as pessoas não entendam, vai ficar muito raso. Vamos procurar uma dinâmica? Hoje você tem inteligência artificial, você digita no Google, você pesquisa, não tem problema, você aprimora a sua aula, tá? Mas lembre-se, igual a dinâmica do iceberg, é o que o ovo, o amendoim e a banana tem em comum. E aí nós temos uma série de coisas, mas o principal, casca e conteúdo. E aí a gente vai aprofundar nessa questão de que há uma aparência, mas há um conteúdo. E nós, como seres humanos, muitas vezes temos errado, porque temos uma aparência, uma investidura de algo que não somos, né? Então é bem interessante a gente pensar nisso, tá? Depois que eu li e tudo, eu vou pro avançando, tá? O avançando, a minha dica é, qualquer coisa lê. Às vezes eu decoro ele e falo ele, porque às vezes ele é uma história que não é muito fluida, e às vezes nós estamos com um tempo apertado e a gente já tratou daquilo que o avançando trata, tá? Então às vezes eu dou, como eu sei de cor, às vezes eu dou uma acelerada nele. Você não sabe, é o seu primeiro momento, é a sua primeira turma. Abre o avançando e lê. Essa é a minha dica. Mas lê antes na sua casa, reflita sobre isso. Aqui vai trazer para nós a questão do Titanic. Foram pequenos cortes que afundaram o barco na lição do iceberg. Meu, quais são as primeiras coisas que parecem insignificantes, parecem sem sentido, mas às vezes não tá te afundando, mas não te deixa avançar?
Os pequenos cortes no casamento é o que a longo prazo vão afetar e vão se tornar grandes brigas, porque eu estou engolindo pequenas doses e uma hora isso vai me fazer muito mal. Não está me matando, mas não é algo de a longo prazo, é algo de curto, perdão, não é algo de curto prazo, que eu tomei e morri. É um veneno que eu vou alimentando, eu vou tomando, eu vou tomando, eu vou tomando, e uma hora eu morro, porque são pequenas doses, o corpo, a estrutura, o corpo vai combatendo isso. Então a gente precisa pensar, quais são os pequenos furos? Quais são os pequenos furos de caráter que eu tenho? Quais são as indisciplinas que eu tenho que vão deixando com que eu não avance? Eu tenho. Se eu disser para você que eu não tenho coisas, que eu não tenho cortes no meu barco, eu vou estar mentindo para você. O meu caráter tem falhas. Mas eu não estou parado olhando o barco afundar e pensando, vai afundar, vai afundar. Não, eu estou trabalhando para consertar. Eu estou trabalhando para desenvolver. Faz 5 anos. Mas eu continuo fazendo isso, tá? Então a gente não está buscando a perfeição. Estamos buscando a disposição em entender o que eu preciso melhorar e caminhar para isso. Tanto dos alunos quanto de nós mesmos. Por isso que a primeira coisa é fazer a lição para si entender, se reconhecer e melhorar, tá? Às vezes você nem vai comentar com os alunos, nossa, eu super melhorei, eu super não, depende do contexto da aula, depende se os alunos te conhecem mais intimamente ou não. Às vezes você vai comentar, vai ser importante comentar, às vezes não, mas é importante para você saber disso. Você também precisa estar passando por um processo de mudança e entendimento, tá bom? Aqui em especial na do iceberg ainda tem a história do bispo de Westminster, o bispo anglicano. Cara, essa história pra mim é sensacional, né? Não vou comentar dela especificamente, mas tem esse extra, tá? Então a gente precisa olhar antes e entender, né? Às vezes digitalizar, que também você pode ler, tá? Então o que eu fiz? Eu estudei como aluno, absorvi a lição, fiz até algumas anotações, eu faço algumas anotações que eu acho importante depois reforçar para os alunos, tá? Aí eu estudo pra mim, já pontuo depois, já fiz pra mim, terminei. Às vezes eu volto e já vou pontuando o que eu acho que é importante pros alunos. Estudo os slides e a apostila do guia do facilitador. Estudei tudo, o que eu vou fazer depois? Revisão. Depois, normalmente, um dia anterior. Então, se eu dou aula no domingo, no sábado, eu vou revisar tudo. Abro aqui a apostila, vou bater no olho aqui, lembro disso. Legal, o que é isso aqui que eu grifei? Ah, legal. Lembrei de uma coisa durante a semana. Tenha um caderno de estudo do Habitudes e vá anotando. O que é pra você, talvez você tenha 2 cadernos, é melhor ainda. E o que é pra aula, tá? Eu não gosto de gente que fica lendo aula. Se for pra ler aula, é melhor eu gravar um vídeo desse e o aluno assistir. A aula é pra ter interação momentânea. Senão não precisa ser presencial. Ok? Faz online que é melhor. Se for pra você só falar e passar a informação, o online é mais, ninguém precisa sair de casa, não tem desgaste, tá? Então, essa parte é muito importante, gente. Eu vou estudar e vou memorizar o máximo que eu conseguir, vou treinar o máximo que eu conseguir para que a aula seja fluida, para que eu possa estar ali presente, sem me preocupar com o daqui 5 minutos, que é um slide que eu não lembro o que eu tenho que falar. Entendeu? Então, você precisa se preparar para isso, tá? Aí, o que acontece, gente? Eu reviso isso um dia antes, tá? O que é importante? Primeira coisa, Fernanda, se eu dou aula no domingo, eu gosto de estudar a lição pra mim já na segunda-feira, pra mim meditar a lição a semana toda, tá? Normalmente a gente gasta aí, 20 minutos. Se você for muito profundo e complexo, 30 minutos para estudar a aula. Então a gente pode fracionar isso. Então estude, talvez você tenha pouco tempo todos os dias. Então fraciona, segunda-feira eu vou ler o princípio e meditar nele. Terça-feira eu vou ler a lição, quarta-feira eu faço consultando a Bíblia, quinta-feira eu estudo o slide com a apostila do facilitador, né? Sexta-feira eu dou uma revisada, ou talvez um dia eu faço os slides, faço o guia do facilitador, depois faço os slides. Sábado eu reviso tudo, domingo eu dou aula. É uma forma de você fazer, tá? Eu particularmente gosto de tentar começar do começo ao fim. Pega lá um dia, 20 minutos, 30 minutos, não sei, no seu horário de almoço, seu café da tarde, um horário que você tenha antes de dormir, faça. Eu pararia tudo, não faria com a cabeça cansada. Talvez você vai ter que acordar um dia 20 minutos mais cedo para fazer isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você só colocar o Habitudes na rotina que você já tem, talvez não funcione. Você precisa alterar algumas coisas na sua rotina para que isso funcione.
Então eu venho numa rotina sem habitudes. Agora eu já comecei o quê? Alternar a minha rotina, mudar a minha rotina. Eu preciso tirar isso e colocar isso, porque isso aqui não funciona. Então se você está fazendo muita coisa, talvez você não vai ser um líder tão bom, porque você não tem tempo de meditar naquilo que você está dando, tá? Então você precisa fazer isso. Organize a sua semana. Pega um calendário semanal e coloque os horários que você vai estudar. Fracione o seu estudo. Segunda-feira eu vou ler a lição como aluno. Meditei. Quarta-feira ou terça-feira eu vou meditar na apostila do facilitador. Vou pegar ali a dinâmica, o objetivo da aula. Anota, escreve para você memorizar. Quarta-feira eu vou revisar os slides. Quinta e sexta eu vou ficar dando a aula. Eu vou ter um tempinho e vou ficar dando a aula pra mim mesmo, tá? Às vezes eu vou dividir, tô tomando banho. Gente, eu falo sozinho o dia inteiro. Então, quando eu tô dando aula de habitudes, eu fico dando a aula de habitudes várias vezes. Eu tô estudando agora, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, o Habitudes 3. Eu já dei o Habitudes 3. Eu pego o princípio das lições e fico pensando em várias coisas pra mim dessa lição. Eu preciso organizar isso. Isso se aplica a tal hora da vida, nos nossos casamentos, criação de filhos, empresa, negócios, porque é uma apostila que ela é muito empresarial e para ambientes corporativos. Então eu tenho que adaptar ela 100% para minha vida, porque apesar de agora viver nesse ambiente, por muito tempo eu não vivi. Então eu adapto ela para o meu dia a dia, eu adapto ela para a minha vida, como se aquilo que ele chama de empresa é a Fernanda. E aí é muito interessante as coisas que a gente vai conseguindo adaptar, tá? Eu, de verdade, já dei 3 habitudes diferentes em uma semana. Estudava para os 3. E um deles eu nunca tinha dado na minha vida. Entendeu? Tinha que montar os slides do zero. Então é possível você se adaptar? É possível. Claro que a minha rotina era um pouco mais flexível. Mas, gente, essa semana eu li a apostila na hora do almoço. Sentei lá com a minha marmitinha para almoçar, abri a apostila e fui lendo. Sabe, 20 minutinhos eu li toda a lição, e é uma lição grande, li toda a lição. Você vai ter que se adaptar e incluir aonde faz sentido. Eu preferi ler no almoço porque a minha cabeça estava um pouco mais fresca. E eu ia passar o resto do dia talvez meditando naquilo. Às vezes antes de dormir, não exatamente na hora de dormir que eu estou com sono, bocejando. Mas se eu posso deitar meia hora antes e ler para minha cabeça já ir aquietando, para que eu durma tranquila, não durma com barulho de televisão, sabe? Para que a mente realmente possa descansar, talvez. São algumas coisas que depois de uma idade eu tô priorizando, tá? Então vamos lá, eu vou revisar tudo, né? Para que você fique claro. E eu espero do fundo da minha alma que esse vídeo seja esclarecedor para você. Você vai pegar e você vai estudar a sua lição. Primeiro como aluno. Depois você vai estudar primeiro como aluno para você aprender, entender o princípio e examinar a sua vida. Ore em relação a isso para que Deus traga revelação. Depois você vai estudar como professor, como alguém que precisa transmitir isso para os outros. Tanto você vai revisar a apostila do aluno, como o guia do facilitador e os slides, tá? Se você fracionar isso e passar a semana inteira estudando, o conteúdo ele vai entrar na sua cabeça. Então não pegue um dia e fique 1 hora estudando habitudes. Fernanda, é o que eu posso fazer, não é. Você pode fracionar, nem que seja um pedaço de cada uma. Principalmente, assim, se for na segunda-feira que você vai conseguir fazer isso, estudar tudo de uma vez na segunda-feira, porque você deu aula no domingo, ou na terça-feira porque você deu aula na segunda, depois, durante a semana, fica revisando pedacinhos. Ou faz o contrário. Vai fazendo os pedacinhos, e aí no dia que você pode, talvez seja na sexta-feira para você dar aula no domingo, ou seja sábado para você dar aula no domingo, ou seja sábado para você dar aula na segunda-feira, ou no domingo à tarde para você dar aula na segunda-feira. Lembre-se de uma coisa, tente priorizar e estudar o quanto antes. Pra, se você conseguir, já dou aula no domingo, na segunda-feira já estudar e ficar revisando a semana inteira, é melhor ainda. Mas se você não consegue fazer isso, vai fragmentando o estudo até você conseguir consolidar tudo. E aí você revisa tudo. E aí você tira um dia para treinar e dê o outro para revisar. De preferências, né? Você vai ter que estudar habitudes 7 dias por semana. Ou seja, todos os dias. Habitudes é um lifestyle.
E dar habitudes também. Se você quer dar boas aulas, se você quer se conectar com os alunos e se tornar uma referência naquilo que você está fazendo, você precisa, com todas as suas forças, colocar isso diante de Deus e buscar a melhoria da prática de tudo que você ensina. Eu não faço tudo que eu ensino ainda, mas eu não estou parada e negligenciando. Eu estou me esforçando cada dia. Tem coisas que são muito pequenas que eu mudei, muito. É 1 milímetro que eu mudei, mas lá na frente a minha rota é outra e eu não vou desistir de mudar. Eu continuo me esforçando. Então eu preciso fazer isso. Segundo, eu preciso ter a lição na minha cabeça. Mas eu não posso dar aula preocupada se eu tenho ou não. As primeiras vezes realmente não vai acontecer, mas é para isso desse vídeo, para que você vá se enchendo da lição, para que quando você chegue diante dos alunos, ela transborde de você naturalmente, porque ela já está dentro de você. A boca fala do que está cheio o nosso coração. Você vai falar daquilo que você se enche. Aula do notebook pessoal. Se está no seu drive, você consegue acessar. Grave em grande quantidade para que seja fácil o acesso. Esse é o princípio do estudo do Habitudes, tá bom? Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha ajudado você. Se ele não ajudou, me ajude comentando e falando comigo. Se ele te ajudou, ou se eu posso melhorar e aprimorar, você também me avisa, tá bom? Eu espero do fundo do meu coração que isso aqui seja um divisor de águas na sua forma de estudar e de entender como dar essa aula, tá? Deus abençoe e nós estamos juntos. Que eu puder ajudar, eu estou aqui.